Quando uma puma ferida foi encontrada imóvel no meio de uma serra queimada, ninguém imaginou o que havia sob seu corpo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um filhote frágil se moveu, e o olhar da mãe deixou claro que qualquer passo errado poderia ser fatal. O que faria uma predadora encurralada permitir a aproximação humana? Até onde vai o instinto de uma mãe quando o tempo está acabando? O rádio estalou no exato momento em que o vento mudou de direção. Espera, para tudo. A voz de Elias saiu baixa, quase um sussurro instintivo. Mateus freou a caminhonete no meio da trilha de terra ainda coberta por cinzas. À frente, entre pedras escurecidas pelo incêndio da semana anterior, havia uma forma imóvel demais para ser ignorada. Quando Elias levantou o binóculo, o coração apertou. Era uma puma. Ela estava deitada de lado, o corpo arqueado de forma antinatural, como se tentasse se tornar uma muralha. Os músculos permaneciam tensos, mesmo sem movimento. Não havia fuga, não havia ataque, apenas resistência. Tem algo embaixo dela, Mateus disse, já descendo do carro. Foi então que ouviram o som, baixo, fraco, irregular, um filhote. A puma ergueu a cabeça no mesmo instante, os olhos dourados fixando os dois guardas. Não rosnou, não avançou, mas cada centímetro do seu corpo dizia a mesma coisa. Não se aproximem. Elias sentiu o peso daquele olhar. Não era fúria, era exaustão. O vento trouxe o cheiro de queimado, de terra morta. A serra ainda parecia ferida, silenciosa demais para um lugar que antes pulsava de vida. O incêndio havia apagado trilhas, fontes de água, rotas de caça. Aquela puma estava fora do território e sabia disso. O filhote se mexeu outra vez, quase imperceptível. Mateus engoliu seco. "Se a gente for embora", começou, mas deixou a frase morrer no ar. Elias não respondeu. Continuou olhando a puma, que pressionava ainda mais o corpo contra o pequeno, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar sobre eles. Ali, no meio da serra devastada, não havia apenas um resgate em jogo. Havia uma história que vinha de antes do fogo, e o tempo não estava do lado de ninguém. Elias conhecia aquela serra desde muito antes de ela cheirar a cinza. Quando começou como guarda florestal, anos atrás, o lugar ainda respirava em ciclos previsíveis. As trilhas abertas pelos animais eram claras, quase mapas invisíveis para quem aprendia a observar. Havia pontos de água que nunca secavam, sombras onde predadores descansavam nas horas quentes e territórios bem definidos, respeitados em silêncio. As pumas daquela região raramente eram vistas, e quando eram, significava que algo estava errado. Por isso, quando surgiram os primeiros relatos de uma fêmea com filhote naquela encosta, Elias prestou atenção. Nada oficial, apenas comentários cruzados em patrulhas, pegadas pequenas demais ao lado de marcas maiores, um som distante durante a madrugada. Vida seguindo seu curso natural, até o incêndio. Mateus ainda sentia o cheiro da fumaça quando fechava os olhos. O fogo não tinha sido acidente, eles sabiam disso. Um foco inicial perto da área recém-comprada por uma empresa que planejava abrir uma estrada privada. O inquérito seguia travado, sem culpados, sem pressa. O fogo avançou rápido demais. Mais rápido do que qualquer plano de contenção. Animais fugiram sem direção, empurrados para áreas que não conheciam, cruzando territórios hostis, se expondo a riscos que nunca deveriam enfrentar. A puma provavelmente correu durante horas com o filhote, talvez dias. Fêmeas com cria caçam menos, arriscam menos. O filhote ainda dependia totalmente dela, e quando o terreno deixou de oferecer abrigo, quando o cheiro de cinzas substituiu-o de presas, algo começou a dar errado. "Ela não escolheu ficar aqui", Mateus murmurou, olhando ao redor, como se a paisagem pudesse responder. "Foi empurrada." Elias concordou em silêncio. Aquela postura rígida da puma, o corpo transformado em escudo, não era agressividade. Era um comportamento extremo de proteção, comum em situações limite.
Ela não estava defendendo o território, estava defendendo o tempo. O passado dela estava impresso em cada detalhe, nas costelas discretamente aparentes, na forma como os olhos nunca se afastavam do filhote, nem por um segundo. Ela já havia feito escolhas difíceis antes, abandonado caçadas, mudado rotas, talvez até atravessado áreas humanas durante a noite, e agora, encurralada por um ambiente que não reconhecia, fazia a única coisa que ainda sabia fazer. Mateus lembrava de uma ocorrência semelhante anos atrás. Outra fêmea, outro filhote. Naquela vez, chegaram tarde demais. Ele nunca esqueceu o peso do corpo pequeno nos braços, nem o olhar da mãe, vazio de qualquer reação. Aquela memória ainda o acompanhava em cada patrulha. A gente já viu isso antes, disse ele por fim, e não terminou bem. Elias respirou fundo. Eles também tinham um passado ali. Não eram estranhos àquela serra. Haviam passado noites inteiras combatendo caçadores, discutindo com fazendeiros, preenchendo relatórios que raramente mudavam algo de fato. O trabalho deles quase nunca era sobre grandes vitórias. Era sobre evitar perdas silenciosas. A puma levantou levemente a cabeça outra vez. O filhote se mexeu, emitindo um som fraco demais para durar muito tempo. O passado se fechou naquele instante. Não era apenas a história dela que estava sendo revelada ali, era a deles também. Cada incêndio ignorado, cada denúncia arquivada, cada animal empurrado para um limite invisível. Tudo havia conduzido àquele ponto exato da serra, e agora não restava mais tempo para lembrar, apenas para decidir. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. A puma permanecia imóvel, mas seus olhos acompanhavam cada micromovimento dos guardas. O filhote respirava em intervalos irregulares agora, longos demais, curtos demais. O tipo de respiração que não permite erro. Mateus foi o primeiro a quebrar o silêncio. A gente precisa fazer alguma coisa, agora. Elias assentiu, mas não se moveu. Ele conhecia aquela linha invisível. Um passo além poderia significar um ataque. Um passo aquém poderia significar morte. Se chamarmos a equipe aérea, o helicóptero não chega antes de 40 minutos, disse Elias, consultando o rádio. E com esse vento, talvez nem consiga pousar. Mateus passou a mão pelo rosto, sentindo a poeira misturada ao suor. 40 minutos é tempo demais. O filhote se mexeu de novo, desta vez tentando se levantar. As patas falharam imediatamente. Ele caiu de lado, emitindo um som curto, agudo, um pedido que não tinha força nem para virar choro. A puma reagiu na hora. Ergueu o corpo parcialmente, rosnando baixo, um aviso claro, não para atacar, para delimitar. Elias levantou as mãos devagar, mostrando que não havia ameaça. Calma, murmurou, mais para si do que para ela. A tensão cresceu como um fio esticado ao máximo. Eles sabiam. Qualquer tentativa brusca encerraria tudo ali. Mateus abriu a mochila com cuidado extremo, tirando o cantil. Colocou-o no chão, rolando lentamente até parar a alguns metros da puma. Água. Um gesto mínimo. Nenhuma aproximação direta. Ela olhou, cheirou o ar. Não se moveu. Ela não confia, Mateus disse em voz baixa. E com razão. Elias pensava rápido. Não em protocolos, mas em probabilidades. O filhote estava entrando em colapso térmico. Se esperassem, perderiam. Se avançassem, talvez provocassem algo irreversível. Se for para fazer, Elias disse por fim, tem que ser do jeito certo. Devagar, visível, sem surpresa. Mateus engoliu seco. E se ela atacar? Elias respondeu sem tirar os olhos da puma. Então a gente aceita o risco, mas não vira as costas agora. Eles se dividiram em silêncio. Mateus retirou da mochila um cobertor térmico, desses usados em resgates de incêndio. O material refletiu a luz fraca do sol filtrada pela fumaça distante. Ele se abaixou, colocou o cobertor no chão, empurrou com um galho, centímetro por centímetro, até parar a uma distância segura. Depois,
recuou. A puma observou tudo sem se mover. O filhote soltou um som fraco, mais fraco que o anterior. O corpo da puma tensionou, e então relaxou apenas o suficiente. Ela não se afastou, não avançou. Pela primeira vez desde que chegaram, não era mais resistência o que havia ali, era necessidade. E naquele intervalo suspenso, antes de qualquer gesto definitivo, os dois guardas entenderam. O próximo movimento não poderia ser corrigido depois. O vento voltou a soprar mais forte, levantando cinzas antigas do chão. O cobertor térmico tremulou, produzindo um som quase imperceptível, mas suficiente. A puma virou a cabeça bruscamente. Os músculos sob a pele se contraíram, prontos para responder em um único salto. Elias sentiu o coração disparar. Qualquer ruído inesperado agora poderia ser interpretado como ameaça. Mateus prendeu a respiração. O filhote se mexeu outra vez. Não tentou se levantar. Apenas esticou uma das patas, num gesto fraco, descoordenado, mais reflexo do que a intenção. A puma baixou o focinho até ele, tocando-o com uma delicadeza quase dolorosa de observar. Depois ergueu os olhos novamente, fixando-os nos dois homens. O olhar não carregava raiva, carregava cálculo. Ela estava avaliando. Ela está escolhendo, Elias murmurou, quase sem perceber que falava em voz alta. Escolhendo entre fugir e ficar, entre confiar e resistir, entre perder o filhote ali ou arriscar tudo. O rádio no ombro de Mateus emitiu um chiado súbito. Os dois congelaram. Mateus levou a mão lentamente até o aparelho, desligando-o antes que qualquer voz surgisse. O som cessou, mas o estrago estava feito. A puma se levantou completamente agora, posicionando-se entre eles e o filhote. O rosnado foi mais grave dessa vez. Não alto, profundo. Um aviso final. Elias levantou as mãos novamente, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. "Não", disse em voz baixa. "A gente não vai avançar." Mas o tempo avançava sozinho. A respiração do filhote tornou-se quase invisível. Um intervalo longo demais se seguiu. Depois outro. Cada segundo sem movimento parecia definitivo. Mateus sentiu a garganta fechar. E então, algo inesperado aconteceu. A puma deu um passo para o lado. Não se afastou. Não recuou. Apenas abriu um espaço mínimo, o suficiente para revelar o filhote, e o cobertor logo à frente. Os olhos dela passaram por Elias, por Mateus, e voltaram ao filhote. Era um gesto ambíguo, frágil, perigosamente aberto à interpretação. Não havia sinal claro de permissão, apenas a ausência de negação. Nenhum dos dois se moveu. Naquele intervalo suspenso ficou claro. Esperar mais também era uma escolha, e não havia mais tempo para isso. Elias foi o primeiro a quebrar o silêncio. Não deu um passo inteiro. Apenas deslizou o pé alguns centímetros à frente, devagar o suficiente para não provocar reação. A puma acompanhou o movimento com os olhos, o corpo ainda rígido, mas sem avançar. Mateus sentiu o ar voltar aos pulmões. "Devagar", sussurrou Elias. Ele se ajoelhou no chão, tornando-se menor, menos ameaçador. Com cuidado extremo, puxou o cobertor térmico até perto do filhote, usando o galho para não cruzar o limite invisível que a puma havia imposto. O filhote não reagiu. A puma emitiu um som baixo, quase um gemido. Não era ameaça, era cansaço. Elias parou, esperou. Segundos se passaram como minutos. Então, a puma fez algo que nenhum dos dois esqueceria. Inclinou levemente a cabeça e recuou meio passo. Apenas meio, o suficiente para permitir acesso, mas não abandono. Mateus entrou em ação. Rápido, preciso, mãos firmes apesar do tremor interno. Envolveu o filhote no cobertor, sentindo o corpo pequeno e assustadoramente leve. Um suspiro fraco escapou dele, ainda vivo. No instante em que o filhote foi levantado, a puma se aproximou de novo, farejando, tocando-o com o focinho. O rosnado não veio, apenas um som curto, profundo, que parecia dor misturada com alívio. "Ele está respirando melhor", Mateus disse, a voz embargada. Elias ativou o rádio. "Precisamos de apoio aéreo agora. Temos um filhote em estado crítico e a mãe está cooperando." A palavra soou estranha, mas verdadeira. Enquanto aguardavam, a puma permaneceu ali. Não tentou atacar.
Não tentou fugir. Deitou-se ao lado do filhote enrolado no cobertor, mantendo o corpo próximo, como se dissesse: eu ainda estou aqui. Quando o helicóptero finalmente surgiu no céu, o barulho fez a puma se levantar de novo. Tensa, alerta, mas não agressiva. Elias falou baixo, constante: a gente vai cuidar dele, prometo. Ela não entendia as palavras, mas entendia o tom. Quando os veterinários assumiram o filhote, a puma acompanhou cada movimento com os olhos. Só se afastou quando o pequeno foi levado com segurança. Antes de desaparecer entre as rochas, ela parou. Olhou uma última vez. Não havia gratidão humana ali. Havia reconhecimento, e isso foi suficiente para que todos soubessem. Aquela história ainda não tinha terminado. O silêncio voltou à serra semanas depois. Não o mesmo silêncio pesado do resgate, mas um silêncio diferente, o de um lugar que começava lentamente a se reorganizar. As marcas do incêndio ainda cortavam a paisagem, mas pequenos brotos rompiam o solo escuro. Novas trilhas surgiam onde as antigas haviam sido apagadas pelo fogo. No centro de reabilitação, o filhote de puma passou dias sob observação constante. O corpo respondeu bem ao aquecimento, à hidratação, aos cuidados silenciosos. A respiração se estabilizou. Os olhos voltaram a acompanhar movimento. A força retornava pouco a pouco. E desde o primeiro dia, uma coisa ficou clara para a equipe. Ele não pertencia ali. Quando os exames confirmaram que já podia ser transportado, Elias e Mateus acompanharam a soltura. Não houve plateia, não houve pressa. Apenas o cuidado de quem entende que certos reencontros precisam de espaço. A caixa foi aberta na mesma encosta onde tudo havia começado. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, das sombras entre as rochas, ela surgiu. A puma se aproximou em silêncio, cautelosa. Farejou o ar. Reconheceu. Um som baixo escapou de seu peito. Curto, contido, quase imperceptível. O filhote respondeu imediatamente, cambaleando para fora, desajeitado, mas decidido. Ela o tocou com o focinho. Depois posicionou-se ao lado dele. Sem olhar para trás, seguiram juntos pela encosta. Dias depois, uma câmera de monitoramento captou a imagem. 2 corpos atravessando a serra ao amanhecer. Um maior, atento. Outro menor, ainda aprendendo, mas firme o bastante para acompanhar. Mateus desligou o monitor com um suspiro contido. Era assim que tinha que ser. Elias concordou. Algumas histórias não pedem aplausos, pedem silêncio. E naquela serra que lentamente cicatrizava, mãe e filhote retomaram algo que nunca deveria ter sido interrompido: o direito de seguir juntos. Agora, imagine uma mulher sentada no chão de um abrigo, diante de um cão que deveria reconhecê-la, mas permanece imóvel, desconfiado, como se o passado tivesse sido apagado. Ela repete uma frase antiga, a voz contida, o coração em suspense, e o tempo parece parar. E se ele não lembrasse? E se a memória tivesse sido perdida para sempre? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!